língua portuguesa. Eu sou a professora Zara, estou no terceiro F, gabarito, da unidade 1, esqueci de colocar aqui, vou escrever agora. Acesso à internet, unidade caderno, né? Vou colocar aqui, caderno 2, unidade 1, produção de texto. Vocês me desculpem, esqueci de colocar essa informação. Unidade, caderno 2, unidade 1, produção de texto, que é o módulo 3. Ok? Então, o gabarito do acesso à internet, né, que vocês ficaram também de produzir um texto. E agora nós vamos para o gabarito. Nós vamos ver aqui. Peraí, dá uma olhadinha. Continuando, então, a primeira questão da página 11, que é o texto do Carlos. Deixa eu dar só uma marcadinha aqui para vocês, marcar aqui em laranja. Carlos Gisburg, a internet é um instrumento potencialmente democrático. Na verdade, o texto dele é uma palestra que ele deu e ele fez essas considerações a respeito da internet como instrumento potencialmente democrático. Na sala de aula, eu andei corrigindo alguns cadernos e aqui eu coloquei na letra A, né, a pergunta relacionada ao argumento do autor. De que argumentos o autor se vale para refutar a afirmação que a internet é um instrumento democrático? Estudando o texto, a gente vai perceber que, por que ele diz isso? Alguém já escreveu que a internet é um instrumento democrático. Todo mundo já sabe que algo tomado ao pé da letra, ou seja, de forma literal, é uma afirmação falsa. Porque o que ele vai fazer, ele vai corrigir acrescentando o quê? A internet é um instrumento potencialmente democrático. Essa palavra potencialmente, a ideia é que o que é potencial, o que é algo potencial? É algo que ainda está por concluir. É a possibilidade de ser. Eu também concordo com ele. Não é que a internet ela é democrática, ela dá a possibilidade de ser, porque todo mundo pode ter acesso à internet desde né, que tenha as condições necessárias para isso. Então, a possível resposta é essa aqui, tá? Coloquei aqui no comentário, aí vocês vão ver aqui do ladinho, Carlos, vou ver se consigo marcar aqui. Vou marcar só mesmo aqui. Carlos Gisburg defende que para usar a internet são necessários o domínio do instrumento de conhecimento, a aprendizagem da leitura e da escrita, o acesso à escola. Porque se as pessoas, por exemplo, se as crianças não tiverem o básico de leitura e escrita, o que ele vai fazer na internet? A maioria dos alunos que eu corrigi, essa questão estava nesse direcionamento desse mesmo pensamento, tá? Concluíram, né, chegar a essa conclusão. Isso foi muito legal, ok? E a questão B, explique por que a internet pressupõe professores em carne, osso e livros. Quer dizer, o que é aquilo que vem antes? Que antes da internet, nós temos que ter o quê? Vamos ver aqui.
a possível resposta aqui. Segundo o autor, nós podemos colocar aqui, segundo o autor, o uso da internet pressupõe professores de carne e osso para o ensino da leitura, já que não se aprende a ler naturalmente, aprende-se devagar. Além disso, é preciso saber ler para navegar na internet, né? Ter acesso à internet. Nesse sentido, para eles são os livros cujo uso se aprende na escola, os quais ensinam a dominar a leitura. Porque a leitura na internet ela é fragmentada e rápida. Então, essa aqui que é a possível resposta. Então, só que dá uma melhoradinha aqui no meu. Aqui, vocês viram antes, a resposta da questão A é essa, e a questão da B é esta aqui, tá? A questão da A é essa aqui do lado, e da B é essa aqui do lado, ok? É só vocês fazer a conferência, tá bom? Eu desci aqui, quem quiser copiar tem que dar um pause no vídeo, tá? E para ver a resposta, tá bom? Vou deixar aqui um pouquinho parado, só deixar um pouquinho parado, e vocês vão conseguir copiar e aí depois copiar a B, beleza? Continuando a nossa aula, a internet, né, que é a questão 2 da INSPER São Paulo, que é essa aqui, vou marcar aqui com uma corzinha para a gente vocês acompanharem. Aqui a questão 2. A internet se espalhou em menos tempo que a outras mídias, mas ao atingir a marca de 50 milhões de usuários, estava bem menos presente nos lares do que qualquer um dos outros sistemas. É claro que hoje em dia ainda há no mundo muito mais telefones e bem mais aparelhos de rádio, TV do que internautas surfando. Isso não vai mudar no futuro próximo, até porque telefones, rádios e TVs são e serão por algum tempo ainda muito mais barato que um computador. E nessa linha de raciocínio, nós vamos analisar o impacto das tecnologias e chegarmos a uma resposta, que é essa questão aqui que nós estamos trabalhando. Como eu falei para vocês que ia trabalhar o gabarito, e eu estou fazendo com esse vídeo, fazendo comentário, e aí depois vocês vão tirar suas próprias conclusões a respeito daqueles que pensaram na hora de fazer aí as assertivas. Ao analisar o impacto das tecnologias no cotidiano da humanidade, o texto enfatiza que elas romperão em breve espaço de tempo as utopias humanas, superando as principais dificuldades de acesso aos recursos, uma distribuição de renda e os níveis de escolaridade. A letra A. Letra B. Tende a construir um mundo linear, todo plano e pleno, ideal, perseguido há tempos, que ao longo da história tem deixado de ser uma utopia, do que resultará um padrão único de comportamento e conhecimento. C.
tão disponíveis para os seres humanos, mas será impossível que todos eles sejam conectados e letrados, uma vez que se distribuem de forma heterogênea no mundo quanto suas possibilidades e seus interesses. É a letra C. Eu não vou ficar aqui lendo todas, porque a gente já leu na sala de aula. A gente discutiu bastante sobre a questão da internet, inclusive nós falamos sobre as 5 regiões do Brasil: o Sudeste, o Sul, o Centro-Oeste, o Norte, o Nordeste, em termos de acesso à internet relacionado às escolas públicas. Há uma diferença entre as regiões do Brasil em relação a, principalmente, quem tem menos acesso os estados mais pobres, das regiões mais pobres. Eu não vou delongar na explicação, porque nós já estudamos isso anteriormente, mas essa questão aqui, com certeza, atende o texto que nós lemos na sala de aula, que é a questão C. E aqui tem um comentário: conforme o texto, a internet está acessível a milhões de pessoas no mundo, mas jamais veremos toda uma unidade conectada, letrada com os mesmos padrões de comportamento e de conhecimento. Porque na questão 1 diz o quê? Qual que é o argumento do autor? A internet é potencialmente democrática. Você tem a possibilidade de democratizar o conhecimento, mas ela não é a democracia. E para as pessoas terem esse acesso, tem que ter uma boa formação escolar básica, ter uma boa produção leitora para conseguir ter o domínio, né, tecnológico de acesso à internet. Agora nós vamos para a questão 3. A questão 3 diz, é da INSPER também. Analise os dados obtidos a partir de uma pesquisa cujo objetivo era identificar as dificuldades dos consumidores para entender informações nutricionais dos rótulos do produto. Compreensão do rótulo. Aqui tem a porcentagem: 34,8% quase totalmente, 31,1% parcialmente, 25,1% totalmente, 8,5% muito pouco, 0,4% nada. Vocês podem observar, quase totalmente é mais que 34,8%, 31,1% parcialmente e 25,1% totalmente. O que é categórico aqui é o de 25,1%. Os outros ficam flutuando, né? Não são as pessoas que realmente compreendem o rótulo, né? Dos produtos. Aqui nós vamos dar uma analisada. O que dificulta a compreensão? Agora vou entrar no outro patamar. 61% letra muito pequena, 51% termos técnicos e números, 46,4% poluição visual do rótulo, 41,6% necessidade de cálculo da proporção. Qualquer rótulo, né? Por exemplo, você vai comprar um produto alimentício, vem todas aquelas informações, geralmente com letra muito pequenininhas. Quem que tem paciência de ler? Só aquelas pessoas que são mais ligadas à questão da saúde, ou tem uma questão de doença, o que não pode comer determinado produto, alimento, aí eles são aqueles que são mais fiéis mesmo de ler o rótulo e tentar entender, porque ele precisa daquilo para manter saúde, manter-se vivo. Muitas pessoas, por exemplo, tem pessoas que têm problema de lactose, ele não pode consumir leite, então quando ele vai comprar um produto ele tem que ler. Geralmente aquelas letras vêm muito pequenas, pequeníssimas.
Vamos então aqui à análise da questão. Os dados da pesquisa permitem concluir que a maioria dos consumidores compreende as informações veiculadas nos rótulos dos produtos, principalmente por causa da letra muito pequena. A maioria dos consumidores compreende o que lê nos rótulos, mas reconhece que o tamanho da letra e dos termos técnicos há de se chamar atenção, né? Termos técnicos. Vou colocar aqui uma cor diferenciadinha aqui. Vou colocar essa aqui. Termos técnicos. É próprio da área ali, por exemplo, se é produto alimentício, o que tem ali de termo técnico, quem vai entender, na maioria das vezes, quem é da área de química, nutricionista, o cidadão comum não entende, né? E números prejudicam a compreensão. Só aqueles números bem quebradinhos, 0, sei quanto, 1, sei quanto, e a maioria da população brasileira, por exemplo, tem dificuldade em matemática. Imagina fazer cálculos de fração de miligramas. Por exemplo, determinados produtos, aí voltando à questão dos produtos alimentícios. A questão C. A dificuldade de compreensão da maioria dos consumidores decorre da poluição visual dos rótulos e da necessidade de cálculo da porção? Sim, mas poluição visual dos rótulos? Não. Os consumidores, de maneira geral, compreendem que leem nos rótulos dos produtos, por isso julgam dispensáveis mudanças nas embalagens? Claro que não. Consumidores, de maneira geral, compreendem? A maioria não, né? Voltando aqui, apenas 25 que compreendem, né? Tem a compreensão total dos rótulos. Letra D, né, que a gente lê, a letra E. Os consumidores não relacionam a dificuldade de compreensão dos rótulos a critérios de letra pequena, necessidade de cálculo da porção. Isso não é verdade. A maioria de nós, né, eu também tenho, dá aquela preguiça até de ler aquelas letras muito miúdas. A gente acaba pegando o produto, já colocando no carrinho e levando para pagar no caixa. A questão certa é a B. No gráfico, a maioria dos consumidores compreende que lê nos rótulos, 34,8% quase totalmente, 25,1% totalmente, mas eles apontam como dificuldade para essa compreensão a letra muito pequena e termos técnicos e números, que é a letra B. Seguimos então. Gostaria de fazer uma observação. Eu não falei, mas vou falar agora. Na soma desses números, deixa eu pegar aqui uma canetinha. Aqui. Na soma, eu não está aceitando, essa aqui. Na soma desses números, desses percentuais, não vai dar 100%, vai dar 99, tá? 99,9%, que é considerado 100%, ok? Eu fiz a conta, deu 99,9% no total, somando toda a pesquisa. Ok? Agora ficamos aqui em frente. Nós temos aqui, no caso, questão 4. Os gráficos a seguir foram retirados do relatório sobre intolerância e violência religiosa no Brasil 2011-2015, retratam dados das denúncias recebidas por ouvidorias. Analise-os com atenção para responder a questão. Nesse caso, desses vetores aqui, somando todos, vai dar 100, 100, 100, tá? E aí, cada um com o seu percentual. Eu vou até aumentar aqui o tamanho
da página para ver se a gente consegue ler direitinho. Agora acho que dá para a gente ver. Aqui, trans 1%, mulheres 48%, homens 51%. O gráfico 21. Esse gráfico 23 de vetor também, aqui nós temos no 21, gênero das vítimas e ouvidoria que fez esse trabalho, que levantou essa estatística. Gráfico 23, cor das vítimas, ouvidorias. Gráfico 24, religião da vítima. Quando se fala em gênero, homens é mais, 50%, mulheres 48% e trans 1%. Quando se trata de cor, 47 pardos, preta 17, indígena 2 e branca 34. Quando se fala de religião, aí se fragmenta muito. Aqui temos matriz africana com 27%, sem informação 35%, judaicas 1%, outros que não declararam 2%, ateu 2%, islã 2%, espíritas 7%, católico 8%, evangélico 16%. A partir dessas análises, para escrever, um parágrafo que explica as características mais relevantes acerca da intolerância religiosa no país. Aqui a gente tem a resposta. Há várias respostas possíveis, desde que apresente corretamente os dados dos gráficos. Relacionando a maneira adequada, posso dizer que, conforme o relatório sobre a intolerância e violência religiosa no Brasil, em forma de violência não distingue suas vítimas de acordo com o gênero. Dá para ver no gráfico aqui. Mulheres, trans e homem. Apresenta, respectivamente, 51 e 48 das vítimas de intolerância e violência religiosa. Essa igualdade não permanece no que se refere à cor das vítimas, que já há uma fragmentação razoável. Já que 66% são pardas, negras ou indígenas, essa igualdade não permanece no que se refere à cor das vítimas. Retomando, já que 66% delas são pardas, negras ou indígenas. Então, soma tudo isso aqui, que fica como uma maioria no Brasil, ok? E 34 branca. Isso se relaciona com o fato de religiões de matriz africana serem a mais violentada, com 27% das agressões, seguida evangélica 16%, católica 8%. A pergunta é: o que deveríamos analisar relacionado à questão da intolerância e violência religiosa no Brasil? Então, nós temos que ater a esse gráfico aqui. O que nos interessa é esse aqui. Cor, gênero, não. O que interessa é quem é mais massacrado em relação às outras religiões. Aqui ficou mais marcadamente o de matriz africana, que é 27%. Aí os outros que não quiseram opinar não é contado. Então conta-se em relação dos números maiores, evangélico e católico, os que sobram são em menor proporção. Sigamos aqui nosso gabarito. O gráfico apresenta, que nos apresenta logo a seguir, nós vamos analisar, o exercício faça em casa, que é a questão, deixa eu ver aqui, vou colocar aqui no vídeo. Vou diminuir o tamanho, mas acho que ficou bom. Questão 1, faça em casa. O gráfico apresenta resultados de uma pesquisa feita para identificar o que tem influenciado turistas nacionais e internacionais a optarem pela visita ao estado do Ceará.
Com base nos dados apresentados neste gráfico, pode-se afirmar corretamente que, sob a influência para a escolha da viagem ao Ceará, nós temos aqui, deixa eu aumentar mais um pouquinho o tamanho, porque a letra é muito pequena. Vamos ver aqui se a gente consegue ler. Vamos ver aqui. Comentário de parentes e amigos, total 45, nacional 40, internacional até mais 57%. Já conhece o local 38%, soma de nacional e internacional, mais nacional de que internacional, que a maioria dos brasileiros, né, conhece mais o Ceará do que as pessoas estrangeiras. Internet, total 15, 9%, né, através da internet, e o pessoal estrangeiro, 31% usando a internet. As influências, né, que nós estamos analisando aqui. A agência de viagem, total 10, 5 nacional, 25 internacional. Então, as agências de viagem que faz um trabalho de divulgação lá fora obteve bastante êxito, né? Aqui no Brasil parece que não surte muito efeito. Propaganda 8%. No total, 5 nacional e 15 internacional, quer dizer, as pessoas estrangeiras, através de propaganda, são atraídos para vir, são influenciados a escolher a viagem para visitar o Ceará. Aqui, jornais e revista, 2% nacional e 12% estrangeiro. Televisão, rádio, 3% total, e aqui ficou igual, tanto nacional como internacional. A influência do rádio foi igual. Outras alternativas, 2, não sabe, não respondeu, 2 no total, 2 e 1. Então, na soma de influências para a escolha de viagem, ficou em primeiro lugar comentário de parentes e amigos. Aí que fica comprovado, né? A propaganda de boca a boca é muito mais eficiente que qualquer uma outra. Nem a internet, nem a agência de viagem, propaganda, jornal, revista, televisão e outras alternativas ganharam. Então, a partir dessas informações é que nós vamos analisar a nossa questão. Ok? Aí nós temos aqui a internet, letra A, é o fator preponderante para os turistas internacionais? B, as agências de viagem são o fator preponderante para os turistas nacionais? C, a televisão e o rádio são fatores igualmente importantes para os turistas entrevistados? D, o conhecimento prévio do local é o fator preponderante independentemente da nacionalidade? A propaganda é fator mais relevante para o turista nacional do que o turista internacional. Na resposta, pulando total nacional e internacional, a televisão e o rádio apresentam o mesmo percentual de 3%, sendo assim igualmente importante. Se a gente fosse parar para pensar no aspecto geral, a gente automaticamente pensaria, né, que o fator mais importante que de influência é o comentário de parentes e amigos. Mas a pergunta aqui até é bem sutil, né? A gente tem que prestar bem atenção, porque senão a gente pode interpretar erroneamente. Porque a internet é um fator preponderante para os turistas internacionais? Sim, As agências de viagem são um fator preponderante para os turistas? Também. O conhecimento prévio do local é um fator preponderante, independente da nacionalidade? Sim. Tudo é importante, mas tem uma resposta mais completa, que é a letra C. A televisão
ou o rádio são fatores igualmente importantes para turistas entrevistados. Então, são o tipo de questões que é uma pegadinha. De não saber ler e interpretar, responde errado. Então, a letra C. Temos que a questão 2, faça em casa, tomando como referência informações contidas no gráfico, aponte as tendências das crianças brasileiras quanto à altura e ao peso e indique possíveis causas das mudanças observadas em 74 e 2009. Seu texto deve ter 8 a 10 linhas. Bom, olhando pelos números, a gente vai fazendo algumas deduções. Só um pouquinho aqui para eu arrumar. Fica mais enquadrado aqui, para ver se a gente enxerga bem. Agora acho que fica legal. Evolução de indicadores antropométricos na população de 5 a 9 anos de idade por sexo Brasil, período 1974 a 75, 1989 e 2008 a 2009. Aqui. Déficit de altura. Aqui o preto está em negrito, é 74 a 75. O déficit aqui é de 29,3. Em 89, 14,7. 2008 a 2009, 7,2. Então, o déficit aqui em 74 de altura das crianças é bem maior. Quanto o déficit de peso? 74, 5,7. 1989, 2,2, menor do que 1974, 75. E 2008, 2009, 4,3. Ou seja, em 89 o déficit de peso ficou bem menor, porque as crianças eram mais magrinhas, né? E agora, excesso de peso, 74, 10,4. 89, foi só aumentando, vocês estão vendo? Só foi aumentando. O déficit de peso aqui e o excesso de peso. Em 2008, 2009, olha quanto cresceu. A gente fica pensando, o que aconteceu, né? Vamos analisar mais um pouquinho. Obesidade. As crianças em 1974, 75 eram bem pouquíssimas crianças que eram obesas. Aí, em 1989, um pouquinho mais. E em 2008, 2009, muito mais. Se comparar excesso de peso é uma coisa, agora obesidade é outra, embora que esteja menos aqui em 2008 e 2009, mas os que estão em excesso de peso, se aumentar mais o peso, vai ficar nessa coluna aqui. Então, analisando aqui é o masculino, deixa eu dar uma marcadinha aqui, marcar de laranja, masculino. Acho que ele não pega, porque se é foto não pega. Vamos ver se foto, vou ver se consigo agora pelo menos riscar por cima aqui. Deu. Então, masculino, atenção um pouquinho, ó. Masculino, as crianças no século masculino, feminino. Agora vamos ver aqui, feminino, déficit de altura 26,7, é menor 12,6, 6,3 em 1974, 75. 1989, 2,6, em comparação aos homens é menor. E 6,3, 2008, 2009. Déficit de peso 5,4, 1,5, 3,9. É menor até que os meninos. E excesso de peso
também a comparação é diferente, mas segue a mesma tendência, né? Déficit de altura, déficit de peso, excesso de peso e obesidade segue mais ou menos na mesma linha, o menor em relação aos meninos, mas é crescente. Excesso de peso 8,6, 11,9 e 32,0. 74, 75. O excesso de peso era menor em relação a 1979 e 1979 é menor do que 2009. E obesidade é a mesma coisa, 74 a 1,8, 2004 já é maior que 74 e 11,6, se não me engano, 8 é maior do que 2008 e 2009. E é a partir dessa informação é que vocês vão escrever, né? Era para vocês terem escrito um textinho de 8 a 10 linhas explicando essa relação, né, das crianças de 5 a 9 anos nesse período 74 a 2009 em relação a déficit de altura, peso, déficit de peso, excesso de peso e obesidade. Aqui está a resposta. É importante observar as linhas de tendência para compreender quais são as características que estão mudando do Brasil ao longo do tempo. A população está mais alta, a fome diminuiu relativamente, pois o déficit do peso diminuiu. A gente consegue ver, né, que o déficit do peso vai diminuindo ao longo do tempo, mas pode-se apontar que com a popularização do fast food, gente, fast food, quem come muito isso aqui faz mal e engorda. O excesso de peso, quem que não gosta de sanduíche, né? Sanduíche de cada dia. Excesso de peso e obesidade aumentaram grandemente, tanto entre homens quanto em mulheres. Outra causa de sobrepeso e obesidade pode ser a vida mais sedentária, principalmente com o advento de tecnologia digitais, informação e comunicação, que fazem com que as pessoas fiquem mais sentadas, sem muita atividade física no dia a dia, além de facilitar as compras de alimentos e outros produtos mais industrializados por meio de aplicativos que dispensam o deslocamento do comércio. Olhando esse gráfico aqui, está se falando, né, da população de 5 a 9 anos até 2009, hoje, atualmente, se a gente parar para pensar, são a população adulta, né, que está assim, que nós vemos assim, beleza? Aqui nós temos a questão 3, que é do Enem, leia o texto a seguir, seja por meio de uma conversa, uma mensagem de texto, uma fotografia, interação em sociedade, acontece por meio da comunicação, e isso não é diferente da internet. Como colaborar para a inclusão digital de outros usuários para uma internet mais livre, aberta e de fato comunicativa? Os termos acesso, usabilidade, inclusão digital sempre acabam aparecendo em conjunto em discussões sobre a sociedade se comunica pela internet. Ter um computador com acesso à internet é, como primeiro passo, essencial, mas saber utilizá-lo, conseguir de fato se comunicar, acessar a informação disponível na internet e usá-la é uma questão de caráter social, muito mais profunda e diversa. Estar conectado é, acima de tudo, estabelecer comunicação com o outro, o qual pode viver em contextos sociais, econômicos, até mesmo físicos, totalmente diferentes dos nossos. Ao levarmos em conta a internet como um ambiente que reflete e traz novas possibilidades, sociedade offline, se é que podemos fazer essa distinção, é dispensável considerar na infraestrutura, na linguagem, nos conteúdos que circulam em rede todas as diferenças presentes na sociedade. A partir desse texto é que nós vamos analisar as respostas. E aí, nós temos aqui ainda
temos ainda a continuidade do texto, tá? Pense a inclusão digital, já como dito, é pensar sempre no lugar do outro na interação e comunicação, nem sempre a forma como costumamos escrever post, criar imagem ou publicar vídeos é a mais adequada para aquilo que elaboramos seja de fato acessível a todos. Reconhecer que a nossa perspectiva é diferente da perspectiva do outro é imprescindível para que pensemos, incluindo todos esses outros em novas formas de criar que levam em consideração diversas realidades do uso da internet. Fiz questão de ler esse texto todo porque retoma o tema, que nós estamos trabalhando na sala de aula, até voltado para a produção textual. E geralmente essas questões caem no Enem, é questão do Enem, então a gente tem que estar mais atento. No contexto das tecnologias de informação e comunicação, o texto amplia o conceito de inclusão digital ao vincular a utilização da linguagem e do conteúdo ao reconhecimento do interlocutor, quer dizer, quando nós tentamos passar uma mensagem para alguém, a gente tem que ter o cuidado possível para que outra pessoa receba a informação e consiga absorver e entender. Então, a questão da linguagem, do conteúdo, tem que ser do reconhecimento do outro que é o interlocutor. Aí dispensa, a letra B, C, D e E. E vamos para a questão 4 também, que é uma questão do Enem. Tá bom? Eu prometi para vocês o gabarito, então eu estou fazendo. Questão 4. Um programa de inclusão digital com foco na redução de preços favorece mais a indústria do que os usuários. Agora é um outro aspecto, mas envolvendo a questão aí digital, Favorece mais quem? Um programa de inclusão digital com foco na redução de preço favorece mais indústrias do que os usuários. Vamos entender isso aqui. Dizer que os preços baixos podem ajudar na resolução do problema é como afirmar que o indivíduo estará alfabetizado quando ganhar uma caneta. Isso que relembra a primeira questão do exercício Faça em Sala. Será uma questão tão abrangente que pode ser resolvida com micros mais baratos? No Brasil, há 5 meses, onde trabalha como professor visitante da UFBA, Universidade Federal da Bahia, Roberto Apareci, que defende a inclusão com foco na alfabetização digital. Só assim as pessoas saberão como ter o melhor proveito da tecnologia. A informática por si só não transforma vidas. É necessário que as pessoas vejam a internet como uma ferramenta que melhore seu trabalho e sua vida pessoal. Para isso, elas precisam ser ensinadas com metodologia que inclua processos mais complexos que o uso do teclado e do mouse diz. Agora vamos para a questão. O tema, ao longo desse exercício, trata sempre está voltando para a questão da internet, A leitura evidencia para convencer o leitor a respeito das ideias apresentadas sobre a inclusão digital, o autor. Letra A. Aborda uma temática que constitui interesse da população economicamente favorecida. B. Orienta sobre a utilização dos recursos oferecidos nos programas de computadores. C. Informa sobre recente redução de preço de computadores no Brasil. D. Apoia-se no posicionamento de um pesquisador renomado na área. Isso aqui ficou fácil, porque ele é professor e ficou claro o posicionamento dele em relação a isso. Porque, por exemplo, para nós aqui, Mato Grosso, escola pública do estado, quantos recursos o governo tem investido em microcomputadores, em internet para melhorar
a condição do aprendizado dos alunos. Mas tem aluno que chega na escola que não sabe ler e escrever e ele não vai ter condições de avançar. Não consegue até entrar na internet, mas fazer o uso de fato pleno não consegue. As crianças têm que ser alfabetizadas bem para ter condições de depois usar recursos tecnológicos. Por isso que a questão certa é a questão D. Predomina o texto, as declarações do especialista, professor visitante da Universidade Federal da Bahia. Agora nós vamos aqui juntando os pontos. Vou diminuir aqui para ficar fácil a leitura. Chegamos ao final da unidade, é hora de sintetizar os conteúdos trabalhados. Observe com atenção o diagrama e depois responda as questões. Internet. Sistema de comunicação em rede de computadores que possibilita rápida e ilimitada transmissão de dados. TDICs, né? Tecnologias digitais de informação e comunicação. Cibercultura, desigualdade e acesso à internet. Aqui a gente está resumindo o que foi estudado nessa unidade. Gráfico, gênero textual de tratamento de informação estatística, varia conforme os conjuntos de dados. Gráfico de colunas, gráfico de barras, gráfico de setor e gráfico de linha. O que é o circular, o antigo, esse gráfico de setor, o vetor circular, é aquele famoso, antigamente falava gráfico de pizza. Tabela. Gênero textual de tratamento de informação estatística organizada em colunas e linhas. Tabela numérica. Isso aqui é facinho, a gente está acostumado todos os dias. Aqui está a pergunta. E vocês podem analisar a resposta. Qual a relação entre as tecnologias digitais, informação e de comunicação e a cibercultura? As TDICs, mediada por computadores, dispositivos móveis como celulares, tablets, alteram a forma como são produzidas, consumidas e divulgadas informações, conhecimento e a cultura, além do modo como as interações entre usuários e a internet se realizam. Essa é uma conexão que se insere no que o filósofo francês Pierre Lévy conceituou como cultura digital ou cibercultura. Trata-se do conjunto de transformações que ocorrem na cultura, englobando técnicas, materiais intelectuais, práticas, atitudes, modos de pensamento e valores que originam no ciberespaço que se desenvolve. Aí a gente tem aqui outra pergunta: como é o panorama do acesso à internet no Brasil? Ele é igualitário, distribui os dados. Isso aqui eu não vou falar porque nós estudamos, vocês vão voltar, tá? Vão ter que voltar lá e ler todos aqueles gráficos relacionados a esse tema, acesso à internet no Brasil, todas as regiões do Brasil. Vocês vão dar uma olhadinha aqui nessa resposta, mas seria muito interessante se vocês voltassem a ler e reproduzir a leitura, porque essas coisas podem cair no Enem. De repente pode até cair no tema, né, tema de redação. O que são e qual é o papel dos gêneros gráfico e tabela de divulgação de informações? Isso a gente também viu, nós estudamos em sala de aula. Gráficos e tabelas servem ao tratamento de dados estatísticos e funcionam como complemento e fundamentação de textos
de gêneros informativos e opinativos. Olha a importância de entender, de saber como lidar com os gráficos e tabelas. Aí você já tem, nós já fizemos estudo dos gêneros gráficos, serve para exploração, descoberta, interpretação, diagnóstico, comunicação, apresentação, destaque, clareza, entre os outros usos feitos por especialistas. As tabelas, assim como os gráficos, servem para organizar analiticamente os dados, por sua natureza de condensar visualmente os dados. Os gráficos e as tabelas são são muito utilizados para facilitar a leitura e compreensão das informações e divulgação de pesquisas, estatísticas, jornais, revistas, panfletos, livros e televisão. São os famosos infográficos, né, gente? Então, isso aí a gente tem que estar insistentemente tentando melhorar mais e mais a leitura dos infográficos para uma boa interpretação de texto. Aqui nós finalizamos o gabarito. Eu vou depois encaminhar para vocês, é só fazer a conferência. Aí depois eu vou dar uma notinha para quem fez essa atividade. Ok. Até a próxima aula.